tu ainda era um cara novo quando tu acaba recebendo esse convite e assumindo. Tu já estava pensando em parar? Como é que foi para ti esse movimento? Na realidade, naquele ano de 95, no final de 94, quando eu estava na Lagoense, eu recebi um convite da Enxuta para jogar até agosto, porque de março a agosto eram os principais campeonatos que tinham, não existia a Liga Nacional. Então, tinha Taça Brasil, tinha Copa GM, tinha Circuito Nacional, tinha várias competições até agosto, e depois de agosto até dezembro, o Campeonato Gaúcho. Então, eu recebi um convite para jogar com essa geração até agosto. Em agosto, eu pararia e eu seria o coordenador de todo o projeto das categorias de base, que eram inúmeras categorias, muitas crianças participando. Mas veio essa perda aí lamentável do Eugênio, que era o técnico, e eu tinha recém me apresentado na Lagoense para continuar meu treinamento, eu ia jogar mais um ano. Aí, quando veio o convite, né, diferente para assumir, porque naquele ano foi acho que o maior ano de todos os tempos do futsal, tinham 14 equipes no Rio Grande do Sul de futsal, 10 iam ser campeões, para você ter 12 atletas convocados para a seleção brasileira, 11 jogavam no Rio Grande do Sul, o Vander Iacovino jogava em São Paulo. Então, o Campeonato Gaúcho era muito forte, muito, a ponto de a RBS destinar a terça-feira toda no seu horário de esportes, uma parte toda para os melhores gols, os gols mais bonitos, os lances melhores, porque os ginásios eram lotados, né? Então, a partir desse convite para assumir a equipe adulta, eu fiz o meu encerramento um pouco da minha carreira. Eu sempre me preparei durante a minha vida de atleta, eu sempre trabalhei treinando as categorias de base. E o projeto era começar numa categoria de base, com um mínimo de estrutura, para formar atletas. Mas tive um convite praticamente irrecusável já para começar a treinar, na época, aquele que era o melhor time do Brasil. Naquela época, para você ter uma ideia, eu joguei 8 campeonatos a nível nacional, eu ganhei 7. Praticamente a gente ganhou tudo no Brasil. Encerramos com a conquista do bicampeonato em Caxias, inédito para Caxias do Sul, sediou a Taça Brasil, e as duas equipes que tinham, Enxuta e Vasco, foram as finalistas, e a Enxuta acabou ganhando a final. Falou do futsal gaúcho, assim, por que tu acha, até hoje o futsal gaúcho é conhecido por seus grandes times e por competições bem niveladas, por que tu acha que tu que é um cara que rodou por muitos lugares, por que o futsal gaúcho tem diferente dos outros, por que ele é tão competitivo e revela tantos jogadores, tem times como a CBF até hoje que sempre brigam pro campeonato, Atlântico, Erechim, a Soeva, o que tu acha que tem diferente aqui no nosso futsal? Nós éramos muito mais fortes, na época ainda tinha a John Deere, a Cortiana, né, a antiga UX, né, nós tínhamos mais equipes. Eu acredito assim, a primeira coisa é a infraestrutura que essas equipes oferecem. Ainda a Ubra, né, multivencedora também a Ubra, então a estrutura que tinha uma Ubra, a estrutura que tem uma CBF hoje, a estrutura que tem um Atlântico, que é um clube numa cidade, mas aprendeu a se organizar, a própria Soeva, que altos e baixos, né? É a estrutura que as equipes gaúchas oferecem, mas principalmente a parte competitiva gaúcha ela é muito forte. As equipes competitivas, né? O atleta que vem de São Paulo, vem do Nordeste, vem do Centro-Oeste, ele entende isso. Se ele não absorver isso, ele demora para se adaptar. Então, eu diria assim, além das inovações que teve, começando pela Enxuta e se estendendo às grandes equipes que a gente acabou de mencionar, o aspecto profissional era muito forte, né? Tanto dentro da quadra como fora da quadra. A conquista, durante anos, a CBF e Ubra foram os protagonistas da Liga Nacional,
e todo mundo queria jogar no Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul se tornou um centro grande. Hoje, em virtude, claro, de investimentos, de fechamento de equipe, a gente hoje, talvez, dos estados que estão participando, seja um dos estados que ainda está mais carente nessa linha. O Paraná está com 7 equipes, Rio Grande do Sul com 3, Santa Catarina com 5, São Paulo com 5, BH tem 2, mas diminuiu muito os investimentos. Quem que se sustentou? Basicamente o Atlântico, que é o maior clube da cidade de Erechim, e a CBF, que tem um patrocinador master e tem uma identidade de uma cidade toda com o futsal. Então, é cíclico. Eu acho que daqui um pouco, outras grandes equipes começarão a investir novamente, e eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul vai ter mais equipes a disputar, principalmente a Liga Nacional, que é a competição mais importante hoje. Durante enquanto tu vai falando, muitos desses times que tu falou, como o John Deere, como o Ubra, eram times que dependiam do grande patrocinador. E quem acompanha o futebol tradicional de campo, não está acostumado com esse movimento de um time surgir, emergir, dominar tudo e acabar por algum motivo da empresa fechando, como foi o caso da Enxuta, como foi o caso da John Deere, que hoje ainda acho que tem um time de Horizontina, mas disputa só o Campeonato Gaúcho. Como é que tu acha que isso pode, em algum momento, ou seria interessante que em algum momento houvesse uma mudança e não acontecesse isso dos times fecharem ou durarem 10 anos, 15 anos e ter que fechar? Não seria melhor se eles fossem, óbvio, patrocinador, que nem o Grêmio tem o Banrisul, que nem o Inter tem os seus patrocinadores, mas que não tivesse que fechar, até para a torcida ter uma identificação maior do clube, não correu isso daqui 5, 6 anos o time fechar? Sem dúvida. Para isso tem o RS Sport, né, um projeto de incentivo via ICMS. Nós temos aqui em Joaçaba um projeto federal via imposto de renda, onde a gente, este ano, pretende adquirir a vaga definitiva da Liga, é uma vaga que está alugada, mas em julho ou agosto já está protocolado a compra de uma vaga na Liga. O maior problema de clube-empresa é que, quando o clube atinge as suas metas de divulgação, ela acaba fechando, ela acaba diminuindo investimentos. Nós não somos um esporte olímpico, portanto, a gente ainda não está organizado para receber muitos incentivos, como é o voleibol, como é o basquete, como é o handebol, como é o atletismo, né? Mas nós temos, eu diria assim, o esporte mais praticado no Brasil e o mais barato, né? Então, eu acredito que é um misto de gerenciamento, né? Porque não foi fácil na pandemia, 2 anos sem torcida, manter uma equipe, né? Sem divulgação, muitas vezes. Então, isso passa muito pelo gerenciamento. O Paraná, hoje, é um estado extremamente forte dentro do futsal, tanto no seu campeonato estadual como na Liga Nacional, né? Nos últimos 4 anos, teve 3 campeões paranaenses, 2 vezes o Pato, ano passado o Cascavel. Então, eu acredito que essas cidades, elas aprenderam a gerenciar o futsal como, eu diria assim, quase como uma microempresa, né, de 20, 25 empregos, mas principalmente como uma opção naquelas cidades que não têm futebol de campo. O futsal se torna muito familiar, e se souber administrar com esses incentivos de leis estaduais, leis federais, eu acredito que isso se torne um pouco mais... fica mais pulverizado entre os patrocinadores, não fica um patrocinador master, dependendo da atividade. Um ano pode ter bastante investimento, outro ano menos, né? E aí toda a comunidade participa. Então, eu vejo muito ainda o futsal muito amador nessa questão de gerenciamento, de quem assume essas direções das equipes, né? Em busca de patrocínios, em busca de leis de incentivo, que é isso que dá, eu diria, a durabilidade e a continuidade de uma equipe durante muitos anos. Não é fácil você ter
uma Tramontina por trás de uma CBF, né? O Atlântico é um clube que tem muitos patrocinadores fortes da cidade de Erechim e tem uma metodologia praticamente deles, né? Para você ter uma ideia, hoje a Liga Nacional são 3 clubes mesmo. Praia Clube de Uberlândia, Atlântico e Minas Tênis. São 3 clubes. A partir os outros são equipes das suas respectivas cidades, algumas com patrocinador forte, como é Sorocaba, como é o Joinville, como é a CBF, como é o Cascavel, que tem patrocinadores masters e vão buscar, de repente, o investimento em outros patrocinadores. Então, acho que, basicamente, ainda nós temos um longo trabalho de organização e gerenciamento para que esses clubes se perpetuem durante mais tempo. E assim, Maurinho, para a gente encerrar, tu falou dessa questão, falou da sua história, falou da questão de profissionalização, questão de profissional esporte olímpico, tudo isso que a gente falou, e tu está no Joaçaba desde 2019. Eu queria saber, assim, para a gente encerrar, o que a gente pode esperar do teu trabalho nesse ano, o que a gente pode esperar do Joaçaba esse ano, e o que tu projeta para o futuro da tua carreira ainda? O cara é muito novo ainda, tem muito trabalho pela frente. Bom, assim, Joaçaba é uma cidade que tem 30 mil habitantes, de um lado do Rio do Peixe, do outro lado tem Erval do Oeste, que tem mais 20. Então, é um complexo de 2 cidades que tem 50 mil habitantes, talvez a menor cidade que jogue a Liga Nacional. Nós temos uma infraestrutura muito boa, porque a gente pratica o futsal praticamente dentro da UNOESC, que é a maior universidade que tem aqui no Oeste Catarinense. E ela está passando por remodelagens, vamos ter um piso novo, flutuante, vai ficar uma quadra modelo para se praticar futsal. É uma equipe da cidade, da comunidade. Toda a diretoria, são 20 e poucos membros, são microempresários da cidade. É um clube sem vício, é um clube que não tem dívida e que pretende, já está protocolado a compra da Liga. Esse ano, dos 3 anos que eu estou aqui, esse 4º ano é o ano mais difícil, porque praticamente a minha base do ano passado, as grandes equipes levaram todos os jogadores. Então, eu contratei esse ano 11 jogadores. Muitos nunca jogaram Liga Nacional. Muitos nunca tiveram uma carga de trabalho físico, técnico, tático aqui. Então, é tudo novo. A gente está fazendo grandes jogos. Nós temos oscilado muito, perdido jogos em casa, jogando bem fora, né? Mas é um processo, ainda a gente está num processo de construção, mas assim temos um material humano em termos de comissão técnica muito profissional, um grupo de jogadores muito jovens, o jogador mais idoso da minha equipe tem 26 anos, né? Eu tenho muitos atletas de 20, 21, atletas de várias partes do país, e para esse ano a gente vai ter bastante dificuldade por ser uma equipe muito jovem, né? Então, ultimamente fizemos um grande jogo contra o Corinthians lá em São Paulo, e perdemos 4-3, empatamos 2-2 com o Joinville, em Joinville, pelo Campeonato Catarinense, que não é nada fácil. Joinville hoje, para mim, é o melhor elenco da Liga Nacional, a Provec é o líder. Enfim, nós temos aqui uma estrutura física muito boa, né? O que nós não temos, Guilherme, é um volume de investimento, dinheiro, muito dinheiro para investir, para contratar jogadores mais experientes, mais qualificados. Então, a gente sabe que esse processo de reconstrução, o ano passado eu fiquei em 5º lugar na Liga Nacional, né? E os melhores jogadores que se destacaram, os clubes grandes levaram. Então, estamos começando praticamente do zero, mas assim, é um desafio muito gostoso. A gente sabe que o futsal não depende muito só do volume de investimento, mas sim muito do trabalho que é feito no dia a dia, né? E a gente está dando oportunidade para que jovens atletas usem até o Joaçaba, eu posso usar esse termo, para alavancar suas carreiras, que é uma oportunidade que o Joaçaba dá. Então, o desafio é grande, o trabalho é grande, né? Mas
É uma coisa que desafia a gente todo dia a ser um pouco melhor. Isso é basicamente o que a gente vive diariamente aqui, fazer um pouco mais todos os dias. Paulinho, eu gostaria assim, de mais uma vez te agradecer, afinal tu disponibilizou o teu tempo, que é uma coisa que eu não vou conseguir te devolver isso, e eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez. Pô, é um prazer. Estou à disposição quando precisar, Guilherme, qualquer informações, tem meus contatos. É um prazer falar sobre futsal, é um esporte que eu ajudei a construir. Eu tenho, este ano, são 45 anos de futsal, como jogador e como técnico, como professor de universidade, como professor do Estado, orientador de escolinhas, enfim. Aqui, só para ressaltar, temos um projeto com 500 crianças e ele está sendo difundido em vários polos, em cidades próximas, até 100 quilômetros. O Joaçaba Futsal tem essa penetração. Então, do meio oeste catarinense, pegando todo o oeste, que é uma região muito rica, Concórdia, Chapecó, São Lourenço, São Miguel do Oeste, Joaçaba, Videira, nós somos o único time na liga. Então, isso dá uma dimensão muito boa. E eu agradeço de coração. Estou sempre à disposição aí para a gente conversar sobre o futsal. Não, e eu espero que logo tenha uma oportunidade de te vir aqui para o Rio Grande do Sul para poder te conhecer pessoalmente e tirar uma foto contigo. Será um prazer. Valeu, Paulinho. Até mais. Valeu. Um abração.